E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Estão me avisando já. Eu tava vendo Detroit novamente, né? Aqui dentro. Existe uma questão super interessante. É o seguinte, sobre os finais do jogo. Se tiver continuação, só existem duas possibilidades. Ou um robô divergente está totalmente confuso na narrativa da história e ele observou toda a história, né? Ou realmente uma das histórias foi verdade. Então o Detroit, se tiver o 2, vai ter final. E toda a questão do jogo leva à continuação dessa questão. Ou o escritor ele poderia mudar novamente, porque ele tentou explorar ao máximo possível as questões das guerras sociais, né? As guerras da sociedade, intelecto da sociedade e tal. Mas tem uma coisa que eu achei super interessante no Detroit, né? Que eu posso fazer até um questionamento aqui sobre a mudança como fala, da tecnologia. Os robôs lá, eles eram perfeitos, né? E eles sendo perfeitos, é o seguinte, eles não sentem ódio, ou isso ou aquilo. A maioria deles ali são totalmente lógicos, né? E são movidos pelo seu subconsciente, né? Pelas suas motivações emocionais. E a coisa mais interessante é o seguinte: eles conseguem fazer troca total, né? Acho que só o cérebro deles que não, mas o resto eles trocam tudo, né? E é compatível com qualquer robô. E eles são mais ou menos iguais a gente, né? Mas só que eles são totalmente artificiais. Aí me fez um questionamento aqui: será que a gente conseguiria avançar em um futuro próximo, aonde que os médicos eles formariam o nosso código genético? E aí a gente seria, como fala, simplesmente uma coisa que trocaria as peças, né? Igual lá no filme lá com o Justin Bieber, lá, que eu esqueci o nome dele, não é Justin Bieber, é o Justin Timberlake, né? Que fez lá o Tempo Vale Dinheiro, alguma coisa assim, né? E aí todos eles são imortais ali, e aí eles só ficam trocando o tempo é que manda, né? É uma coisa horrível aquela realidade, né? E tem toda uma profundidade de um contexto cultural, social e intelectual, e um contexto de esquerda, né? Eu fiquei bobo aqui, né? E aí é o seguinte, tá, parando de falar sobre sonhos ou falar sobre o futuro que não existe, né, ainda, e que ele pode ser construído, e as questões culturais estão sempre na humanidade, né, e o comportamento, a necessidade comportamental faz a personalidade e a atitude, né. Até o pessoal de direita aqui, isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas é importante colocar, é o seguinte: tem a direita aqui de Olavo de Carvalho, que é doutrinada por Olavo de Carvalho, pelas questões de Olavo. E aí quem segue em risca faz parte dessa comunidade, quem não segue é um divergente rejeitado. Aí eles pegam todo o pessoal de esquerda lá, e o pessoal de esquerda ali: eu acho que eu sou negro, eu acho que eu sou branco, eu acho que eu sou normal, eu acho que eu sou isso. Mas a pessoa tá totalmente errada, mas ela tá tentando fazer a luta dela, né? A luta de classes, isso e aquilo. E essa pessoa, ela é pega e ela é espancada pelo pessoal da direita. O pessoal da direita bate, agride, violenta a pessoa, maltrata a pessoa, humilha a pessoa só porque a pessoa não aceita a cartilha de Olavo de Carvalho. E pra mim isso é até uma intolerância, porque a questão não é você bater num adversário porque ele não faz parte do seu grupo. A questão é você argumentar com essa pessoa as suas causas e falar assim: não, mas o resultado da sua causa vai dar esse resultado, isso, aquilo, e as suas causas têm essa origem, não sei o que. E existe toda uma orientação tal, e um princípio cristiânico, que é o amor, né? Que o pessoal do Olavo de Carvalho não prega, e o próprio Olavo de Carvalho não prega. Eles só pregam a guerra cultural e o espancamento cultural, né? O opressor tem que ser o opressor e deve bater no oprimido, mas agora de forma inteligente. E se o oprimido não tiver inteligência de entender e questionar, ele vai continuar apanhando, né? Mas eu não sou oprimido, e o pessoal da direita, todos eles são agressores, e eu sou o agressor deles. Porém o pessoal não é inteligente, não consegue entender essa pegada. Tá, mas a questão não é essa que eu queria falar também. Uma coisa que ficou claro no jogo Detroit, né, é os carros. Os carros americanos têm um desenho completamente diferente, eles são absolutos e imponentes.
né? Porque lá o valor é totalmente individual. No Brasil, os carros eles são muito mal feitos, eles têm um designer involutivo, designers simplesmente físicos para tentar diminuir o máximo de peso e atrito em um desenho eficiente, porque o governo aqui ele mexe na economia. O nosso governo aqui, ele, além de mexer na economia, ele mexe na sociedade. Um carro desse que é vendido na Argentina por 13 mil reais, aqui é vendido por 40, 50 mil reais. Lá na Argentina o motor é a diesel, o carro é fabricado aqui, o governo cobra impostos ainda, né? Um carro deve sair ainda, eu acho que ainda hoje por 3, 4 mil reais, qualquer modelo de carro na fábrica. Tudo é simplesmente especulação em impostos sobre essa especulação, né? Então os nossos carros eles não são imponentes, nossos carros são horríveis. Aí demonstra uma subcultura totalmente doutrinada e uma cultura livre, porém doutrinada nos moldes da sua falsa liberdade, né? Então é uma coisa extremamente interessante. E aí eu falei sobre o máximo da tecnologia, que é a mudança genética da gente. Falei sobre a tecnologia atual. E agora eu queria falar sobre a tecnologia da Segunda Guerra Mundial, que era um monte de máquinas e tal, né? Mas só que essas máquinas, elas estavam tentando controlar a medida de coisas. Tá, beleza. E antes disso era uma tecnologia vintage, que era cavalo a vapor, que era o vapor, que era coisas gigantescas. E os caras morriam de dar risada sobre as coisas eletrônicas, as coisas que o Edison tinha desenvolvido, a não ser a luz, né? Que chocou a sociedade lá, que teve até o parque lá que teve a luz e tal. Mas as tecnologias eram os trambolhos. Antes disso a tecnologia era tudo a vapor e a carvão. Depois veio a nossa tecnologia moderna. E a nossa tecnologia moderna está voltada para o futuro. Mas qual que é o viés da nossa tecnologia hoje? É uma tecnologia voltada a você, uma tecnologia especulativa, como dos carros, né? Ou de qualquer coisa, computador, celular, isso, aquilo, né? Uma tecnologia totalmente especulativa e extrativa da pessoa, dizendo que ela tem que trabalhar para ter essas tecnologias, senão ela não faz parte dessa sociedade. E tipo, pelo fato de que eu argumento aqui e eu tenho uma motivação interna, uma motivação pessoal para fazer as coisas, o pessoal me rejeita e me odeia e não percebe que eu não tenho motivações externas, né, nessa vida. A motivação externa é tentar cuidar das coisas externas e tentar sempre ter o meu ponto de equilíbrio. E assim eu vou vivendo a vida de forma bem mínima e tal. Por isso que eu não olho direto para a câmera, ou é por isso que eu estou sempre aqui dentro. O pessoal não percebeu que eu criei uma comunicação totalmente isolada da sociedade, uma comunicação totalmente individual, mesmo vivendo na sociedade, né? E aí é por isso que eu até falo que eu sou de uma outra sociedade. Tipo, é uma coisa fascinante, né? Você pelo menos tem a liberdade dentro de você mesmo e argumentar as coisas de forma infinita, do que você tá preso às coisas que não fazem nem parte de você, né? E você luta por aquilo ferrenhamente, mas aquilo ali não representa nada. Aí você começa a adorar a imagem da sociedade, você começa a adorar a imagem do governo, a imagem da política, o comércio, e tenta criar um posicionamento, mas esse posicionamento nunca é você, e você se torna um idólatra por causa desse posicionamento. E a nossa sociedade, ela tá, ela tá tentando lutar para a evolução, né? Mas a gente não passa de seres que usam a energia, a propulsão, para tentar moldar um mundo que não existe e evoluir esse mundo a um equilíbrio perfeito. Mas a gente está preso à propulsão ainda, né? Como falou aí para vocês. Espero que vocês entenderam várias ideias aqui. E falou para vocês.